Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse último vídeo do capítulo 6, a gente vai conversar um pouco sobre os outros moradores da cidade. É importante te levar em consideração, queridos, o quanto que a cidade que a gente habita, ela é plural, né? Números moradores, né? Que são parte desse todo que nós fazemos parte, de fato, é algo muito interessante se pensar, né? Só para vocês terem uma ideia, né, quantas pessoas tem morando, né, no seu condomínio, no seu bairro, né? Milhares. Agora imagina numa cidade inteira, né? Muito legal de se pensar nisso, pensar que nós somos parte desse todo. E na antiguidade, da mesma forma, a gente tem que levar em consideração que, como hoje, lá nesse período, as pessoas, né, dessa cidade tinham tarefas, objetivos específicos. Como assim? O de vocês, qual é o objetivo? Estudar. E o meu? Ser professor de vocês, passar o conteúdo, fazer vocês pensarem de modo crítico. É parecido com o que funcionava, como funcionava a cidade lá na antiguidade. Existia, de fato, uma divisão do trabalho e, sobretudo, uma especialização, ou seja, pessoas que faziam determinado trabalho, né, vinculado aos seus hábitos, seus costumes, que levaram a determinadas classes sociais a se especializarem, tá certo? E mais do que isso, é importante também levar em consideração que, assim como hoje, lá no passado, existiam lideranças, né? Existiam principais onde, de fato, acontecia, né, a organização, era pensada a organização dos trabalhos, né? Assim como hoje. Então, determinados líderes para determinadas atribuições aconteciam, né, em muitas das sociedades, como, por exemplo, um líder militar, um líder religioso, né, um líder de um estabelecimento comercial, né? Existia, de fato, uma liderança para organizar esses trabalhos. Tudo isso no contexto das grandes cidades atuais e da antiguidade. Ok, professor, achei muito lindo. Eu quero agora um exemplo, que eu gosto de prática. Eu gosto de ver aquilo que eu estou aprendendo. Como a gente pode associar esse conhecimento a um exemplo? Podemos fazer isso com toda certeza, nos reportando à sociedade egípcia. Queridos, é importante levar em consideração que desde a fundação da civilização egípcia já existiu uma alta divisão social. Nos nomos, né, as aldeias egípcias, antes de se formar o grande Império Egípcio, era presente uma divisão social, uma atribuição destinada a cada pessoa, cada pessoa, né, nessas aldeias chamadas nomos. E mais do que isso, existiam as lideranças dessas aldeias, os nomarcas, tá certo? Então, mediante, né, a evolução, o andar do tempo dessa sociedade, novos cargos, novas classes sociais foram criadas, né? As classes sociais vinculadas à religião, classes sociais vinculadas à proteção militar, classes sociais vinculadas ao comércio. Isso a gente pode ver, por exemplo, né, pelos sacerdotes egípcios, classe social que assumia um protagonismo e uma importância muito grande nessa civilização, porque a religião e a política elas andavam juntas, por isso a importância dessas pessoas. E mais do que isso, é importante também levar em consideração o papel dos escribas, aqueles que desde pequeno eram treinados a escrever manuscritos. A escrita era um recurso de poucos, né? Somente aqueles mais abastados, os que tinham mais recursos, os que estavam mais próximos, mais interconectados com o faraó e, por consequência, os sacerdotes tinham, né, o direito, né, e a capacidade, tinham o privilégio de poder redigir mandamentos do faraó, dos sacerdotes, né,
nos papiros, tá certo? A técnica da escrita era algo no Egito Antigo de muita especificidade. Não era qualquer um que escrevia. Era necessário ter conhecimento, educação, disciplina para poder colocar, né, em modo e não em modo verbal, mas em modo pictórico, né? Porque a escrita egípcia ela é pictórica, né? Ou seja, se utiliza de símbolos para poder passar a mensagem. Era necessário ter esse conhecimento, tamanha a importância e o poder que a língua, né, tinha para os egípcios, sobretudo em questões religiosas, tá certo? Ok? Então, falando dos sacerdotes, falando dos escribas, temos que levar em consideração também os comerciantes, queridos. Estamos falando desde o início da aula, quanto que o comércio moldou as sociedades, né? As civilizações. E com o Egito não foi diferente. O comércio tinha um papel fundamental. Por quê? Porque o Egito era um dos principais, se não o principal produtor de trigo. Né? Mediante o trigo, produzia-se, né, cereais, pão, bebidas, e um dos maiores e fiéis clientes do Egito foi Roma. Né? O pão de Roma era feito com trigo egípcio. Não foi por acaso que os romanos, né, mediante a expansão republicana a partir do século IV, principalmente após as guerras púnicas, algo que vocês vão ver com mais detalhes lá no quinto ano e com mais detalhes ainda no sexto ano, né? Dominou ali todas as regiões que estavam à beira, podemos dizer assim, do mar Mediterrâneo. Não era por acaso que os romanos chamavam o mar Mediterrâneo, né, de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar. Tá certo? Então, é importante te levar em consideração essa condição egípcia, tá certo? No sentido do comércio. O trigo era de fundamental importância para Roma e para outras civilizações, porque a partir do trigo se produzia muitos produtos. E onde tinha abundância? No Egito, beleza? Então, falamos dos sacerdotes, falamos dos escribas, falamos dos comerciantes, agora falta falar dos escravos, né? O braço do faraó, os pés dos faraós, né? A grande força motriz do Egito eram os escravos, tá certo? O comerciante, sacerdote, ninguém pegava peso, ninguém fazia trabalho pesado. Somente os escravos nas grandes cidades egípcias, como Mênfis, como Alexandria, né? Eram somente eles que faziam o trabalho pesado, o trabalho duro, tá certo? Lembrando que a escravidão, nesse período, não respondia a preceitos étnicos, tá? Tudo bem? Então, diferente da escravidão na modernidade, onde, eu sempre falo isso, né? A bandeira era de fato levar em consideração a etnia, né? Escravizava-se mediante a etnia, escravizava-se mediante a localidade. Lá na antiguidade não era assim, não. A escravidão acontecia mediante guerras, mediante dívidas, tudo bem? Eram outros motivos, tá certo? E um dos povos que foram mais escravizados pelos egípcios foram os judeus. Né? Detalhe sobre a história do Egito, mas vocês vão ver com mais especificidade lá no sexto ano comigo, se vocês seguirem nesse colégio de qualidade que é o São João. Beleza? Então, queridos, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer os exercícios da apostila de vocês, que está muito rica, né, de detalhes, muito rica de atividades que demandam, né, um pensamento crítico, de vocês frente à matéria que está sendo disponibilizada, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, voltem ao vídeo, voltem ao início, voltem ao meio, leiam a apostila para vocês saírem bem preparados com essa matéria aí. Então, até a próxima. Tchau, tchau.